Olá e seja bem-vindo ao MOOC Como Desbancar as Fake News e Nunca Mais Chamá-las por esse nome. Meu nome é Ângela Pimenta e sou presidente do PROJOR, o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. Serei uma das instrutoras deste curso online gratuito, organizado pelo Centro Knight para o Jornalismo das Américas e pela Associação Nacional de Jornais, com o apoio da Google News Initiative. Essa é uma oportunidade única para você conhecer um trabalho de ponta sobre o ecossistema da desinformação, aplicado ao contexto brasileiro. Serão 4 módulos, todos incluem videoaulas, leituras, fóruns de debates para trocar com os instrutores e com seus colegas e questionários para testar o seu conhecimento. Também faremos hangouts semanais com os instrutores para tirar as suas dúvidas e aprofundar alguns temas. Eu estarei com você no primeiro módulo e vou te ensinar o que aprendi ao longo dos últimos 3 anos lidando com o fenômeno da desordem da informação. No segundo módulo, Pedro Burgos, fundador do projeto Impacto.jor, vai te explicar como identificar a origem e os autores de informações falsas na web. Bárbara Libório, jornalista do Aos Fatos e do canal Meio, será instrutora do terceiro módulo e vai te mostrar como fazer verificações. No último módulo do curso, Fábio Guzmão, editor online do Jornal Extra, vai te ensinar a determinar a geolocalização dos conteúdos. As próximas eleições prometem ser polarizadas e marcadas pela desordem da informação. Espero que nessas 4 semanas conosco você aprenda ao máximo sobre a desinformação, um tema crítico para o jornalismo, especialmente para a cobertura das próximas eleições brasileiras. Até o primeiro módulo. Olá, eu sou a Ângela Pimenta e vamos começar o módulo 1 do MOOC, Como Desbancar as Fake News e Nunca Mais Chamá-las por esse nome. O curso é promovido pelo Centro Knight e pela Associação Nacional de Jornais, com apoio da Google News Initiative. Para entender as chamadas fake news, precisamos compreender alguns conceitos básicos. Vamos começar por verdade, mentira e fato. Ao longo da história, este trio de palavras tem sido central não apenas para jornalistas, mas também para filósofos e cientistas. Em seguida, vamos tratar de 2 conceitos contemporâneos que têm tudo a ver com a produção de falsidades na internet: pós-verdade e pós-fato. E, finalmente, precisamos aprender o significado do conceito de viés de confirmação. Vamos lá! Vamos destrinchar as principais acepções da palavra verdade e mentira segundo o dicionário Aurélio. Segundo o Aurélio, a primeira acepção da palavra verdade, que vem do latim veritate, é o que tem conformidade com o real. É aquilo que tem exatidão. Já a segunda acepção de verdade é franqueza e sinceridade. Para o Aurélio, o terceiro significado de verdade tem a ver com coisa verdadeira ou certa. E o quarto significado de verdade diz respeito a princípio certo. Em quinto lugar, o dicionário cita a verdade como representação fiel de alguma coisa da natureza. Finalmente, o sexto significado de verdade tem a ver com o caráter e o cunho das pessoas. E o que é mentira? Voltemos ao Aurélio. Em sua primeira definição, mentira é o ato de mentir, é engano, impostura, fraude e falsidade. E para caracterizar mentira, o Aurélio usa termos como patranha, conto da carochinha e lorota. Já o segundo significado de mentira é o hábito de mentir. E o terceiro significado de mentira é o engano dos sentidos ou do espírito. Nessa acepção filosófica, o Aurélio lista as seguintes palavras para mentira: erro, ilusão e as mentiras do mundo. Em quarto lugar, aparece ideia, opinião ou juízo falso. Em quinto, o dicionário associa mentira a fábula e ficção. Bem, gente, chega de mentira. E o que é fato? Voltemos ao Aurélio. A primeira definição de fato é coisa ou ação feita, sucesso, caso, acontecimento, feito. Em segundo lugar, fato é aquilo que realmente existe, o que é real. A terceira acepção da palavra tem a ver com fenômeno do ponto de vista jurídico. Nesse sentido, um fato é um acontecimento do qual decorrem efeitos jurídicos independente da vontade humana. E assim, nesta acepção, um fato se opõe a um ato. Bem, agora vamos destrinchar 2 conceitos igualmente importantes. O primeiro é pós-verdade. Nossa fonte para pós-verdade é o dicionário britânico Oxford.
Segundo Oxford, o termo pós-verdade se refere a circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que aquilo que atrai a emoção e a crença pessoal. Há quem diga que em tempos de polarização política, vivemos na era da pós-verdade, em que é possível escolher dados aleatórios para se chegar a uma conclusão desejada. Dá para perceber as implicações do conceito de pós-verdade na produção de informações jornalísticas? Foi por isso que o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva escreveu no ano passado um texto sobre a questão, com o título Morte e Vida da Imprensa. Lins da Silva critica o termo pós-verdade e também os limites do conceito de verdade para o jornalismo. Por quê? Ora, porque, segundo ele, verdade é uma palavra grandiosa demais, com um enorme poder ideológico e metafísico que há séculos desafia a compreensão humana. A propósito, até mesmo Jesus Cristo hesitou a respeito. No capítulo 18, versículo 38 do Evangelho segundo São João, Pilatos pergunta a Cristo: o que é a verdade? Não há registro de resposta na Bíblia. Ora, se Jesus não ousou enfrentar o conceito de verdade, talvez nós jornalistas também não devamos lidar com ele. Um conceito melhor para o jornalismo é o de pós-fato. Talvez seja apenas uma nuance, mas pós-fato é um termo menos pretensioso e mais simples para se tentar distinguir o que é fato de ficção. Mas tentar distinguir verdade de mentira é muito mais complicado, como nós já vimos na definição de ambas palavras. A propósito, a expressão pós-fato foi criada pelo sociólogo e jornalista Farhad Manjoo no livro True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society. Manjoo é colunista do jornal The New York Times. Publicado em 2008, o livro não foi traduzido para o português, mas a tradução do título é Suficientemente Verdadeiro: Como Viver numa Sociedade Pós-Fato. Bem, agora, para encerrar a sessão sobre conceitos básicos, nós vamos falar de viés de confirmação. Trata-se de um termo cunhado na década de 1970 pela dupla de psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. O viés de confirmação é a tendência natural que as pessoas têm de lembrar, interpretar ou pesquisar informações para confirmar crenças ou hipóteses iniciais. Esta tendência que todos os seres humanos carregam no córtex cerebral está por trás não apenas da produção de falsidades, mas também do seu compartilhamento e viralização nas redes sociais. O viés de confirmação funciona como uma espécie de gatilho que nos leva a defender nossas preferências e a rejeitar conteúdos que despertam a nossa antipatia, sem que avaliemos o aspecto factual do conteúdo em questão. É importante dizer que você encontra todos esses conceitos no Manual da Credibilidade, um site que eu produzi em parceria com o professor Francisco Belda, da Unesp. O manual traz o conteúdo deste primeiro módulo e é uma leitura obrigatória do nosso MOOC. Você encontra o endereço na nossa lista de leituras. Até mais! Olá e bem-vindo à segunda parte dos conceitos básicos do módulo 1 do MOOC Como Desbancar as Fake News e Nunca Mais Chamá-las por esse nome. Nós vamos começar aprendendo os diversos tipos de desordem da informação, segundo este diagrama criado pela pesquisadora britânica Claire Wardle. Como você pode ver, Wardle classifica este tipo de informação em termos de motivação e também da sua precisão. Do lado bem à esquerda, no círculo preto, estão as informações falsas, mas que não têm a motivação de prejudicar ninguém. É aqui que se encaixam os erros jornalísticos de boa-fé, que, a propósito, precisam ser corrigidos tão logo detectados. Em inglês, esse tipo de informação falsa ganhou o nome de misinformation. Na tradução para o português, optamos pelo termo informação incorreta. Se a gente caminha para o centro no diagrama, na intersecção do círculo preto com o vermelho, teremos uma mudança importante na natureza da informação. Estamos aqui no domínio do que Wardle chama de desinformação. Aquilo que tem um contexto falso e se caracteriza por conteúdos impostores e conteúdos fabricados.
Não se preocupe, por enquanto, com a definição desses dois tipos de conteúdo, porque vamos aprender a respeito deles ao final deste módulo. Mas é importante notar que, como a desinformação está no meio do diagrama, entre o que é apenas falso e o que é claramente nocivo, ela ocupa uma zona cinzenta em que a motivação da informação pode ou não ser nociva. E por falar em informação nociva, na parte direita do gráfico temos o conceito de mal informação, totalmente nociva. Mal informação diz respeito a vazamentos de informações que deveriam permanecer na esfera privada, como imagens íntimas. E mal informação também diz respeito a informações cujas mensagens são de assédio e também ao discurso do ódio. No ambiente politicamente polarizado de hoje, a mal informação e a desinformação proliferam nas redes sociais, com graves riscos para a distorção do debate público. Bem, agora, no segundo gráfico, nós vamos falar dos elementos do processo da desinformação. O Ordal divide esses elementos em 3 tipos: agente, mensagem e intérprete. Começando pelo agente. Para identificar o agente de um conteúdo da desinformação, precisamos responder 7 perguntas. A primeira pergunta: qual o tipo de ator? Ele é oficial, como por exemplo um governo ou um partido político? Ou não, por se tratar de um indivíduo ou uma entidade informal? A segunda pergunta: qual a organização por trás da mensagem? É uma organização dispersa? Ou não temos nenhuma organização? Trata-se de uma organização rígida, altamente hierárquica ou de uma rede? Terceira pergunta: precisamos também entender a motivação de quem produz desinformação. Ela é financeira, política, social, psicológica? Quarta pergunta: igualmente importante é saber o nível de automação da desinformação. Se o agente é humano ou é um bot, aquelas chamadas contas de mídia social operadas inteiramente por programa de computador? Ou será que se trata de um agente híbrido que envolve pessoas e bots, os chamados ciborgues? E a quinta pergunta: qual a audiência desejada pelo agente da desinformação? São membros específicos de alguma organização? São grupos sociais ou uma sociedade como um todo? E a sexta pergunta: o agente da mensagem tem a intenção de prejudicar? E, finalmente, a sétima e última pergunta: o agente da mensagem tem a intenção de enganar? E agora nós vamos analisar o segundo elemento do processo de desinformação, que é a mensagem em si. A primeira pergunta: nós começamos por determinar sua duração. Ela é de longo ou de curto prazo? A segunda pergunta: qual o seu caráter em termos de precisão? É enganosa, manipulada, fabricada? Terceira pergunta: qual é o tipo de motivação que essa mensagem carrega? É informação legal ou ilegal? Quarta pergunta: qual é o tipo de impostor por trás da desinformação? Nenhum? Ou será que se trata de uma marca ou de um impostor individual? E, finalmente, a quinta pergunta: nós precisamos saber quem é o alvo dessa mensagem. É um alvo individual, ou determinado, ou um alvo político? Será um alvo coletivo, como uma organização? E para finalizar o gráfico dos elementos da desinformação, nós vamos falar do intérprete. É aquele que recebe e pode ou não compartilhar a mensagem. São 2 perguntas. A primeira pergunta: para conhecer o intérprete, precisamos analisar inicialmente o tipo de leitura, de recepção desta mensagem da desinformação. Quem recebe a mensagem tem uma natureza hegemônica, ou seja, de liderança ou superioridade? Será que se trata de alguém com viés oposicionista à mensagem em questão? Ou será que o intérprete tem um papel de negociação em relação a esta mensagem de desinformação? Por fim, nós vamos precisar saber qual a ação tomada pelo intérprete sobre a desinformação. Ele ou ela simplesmente ignorou o conteúdo? Ou será que compartilhou? Seja em apoio ou em oposição a quem interessa difundir essa desinformação. E passando agora para o terceiro e último gráfico sobre desinformação, que representa as 3 fases do processo da desordem da informação. Essas fases são a criação, a reprodução e a distribuição.
Bem, segundo Orwell, o agente que fabrica uma mensagem pode vir a ser diferente daquele que a produz, no sentido de transformá-la num produto de mídia. A criação e a reprodução são as duas fases iniciais do processo. A terceira e última fase é a distribuição, quando o produto da desinformação é distribuído ou tornado público. Olá, chegamos então àquela parte que dá título ao nosso curso. Por que não devemos usar o termo fake news? Em primeiro lugar, segundo a Claire Wardle, o termo notícia falsa é inadequado para descrever o fenômeno da produção, difusão e consumo de uma gama variada de informações, que podem ser comparadas à poluição digital. Aprendemos sobre essa complexidade na segunda parte dos conceitos básicos deste módulo. O termo fake news é, portanto, ambíguo e simplista para dar conta tanto da natureza quanto da escala da desordem da informação. O fenômeno da desinformação abrange conteúdos de natureza muito diversa. Inclui desde sátiras e paródias noticiosas feitas para ridicularizar os poderosos, mas que podem enganar o leitor, até algo totalmente fabricado de forma maliciosa. Esse é o caso da informação inteiramente fraudulenta de que o Papa Francisco teria declarado apoio ao então candidato Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Outro problema relacionado ao termo notícia falsa é que os políticos passaram a usá-lo como uma arma contra a imprensa, quando reclamam de informações que não os agradam. Por fim, o termo também tem sido usado como uma desculpa para os poderosos combaterem a liberdade de expressão, reprimindo o trabalho da imprensa. Logo, de agora em diante, você pode substituir as tais das F-News por termos como falsidades, inverdades e informações fabricadas, ok? A gente se vê em breve. Neste quarto vídeo, nós vamos aprender as diferenças de checagem e verificação. O que é checagem? Vamos usar as definições do jornalista italiano Alex Mantisarlis. Ele é diretor da Rede Internacional de Checadores, a IFCN. A checagem é posterior ao que disseram as fontes oficiais, como mostra o nosso gráfico. Para conferir o que foi dito, a checagem se apoia em especialistas, acadêmicos e órgãos governamentais. O resultado da checagem são conclusões arbitradas por protocolos de checagem sobre a afirmação em questão. Muito bem, e a verificação? A verificação, ao contrário da checagem, se dá de forma prévia, ou seja, antes que o conteúdo publicado por usuários, ou UGC na sigla em inglês, ganhe escala. A verificação busca evidências primárias de testemunhas e também via geolocalização e pela busca reversa de imagens. A verificação resulta na publicação de matéria ou na freagem da desinformação. Em comum, tanto a checagem quanto a verificação visam desmascarar boatos e falsidades virais. Nesse vídeo, nós vamos conhecer o projeto Comprova. Contando com a participação de 24 veículos jornalísticos brasileiros, o Comprova está começando a verificar o conteúdo produzido por usuários das mídias sociais no Brasil. O Comprova é inspirado no projeto Crosscheck, que desmascarou vários boatos durante a última campanha presidencial na França, em 2017. O Comprova tem também como parceiros o First Draft News, a Abrage e o Projor. Além do trabalho humano de apuração jornalística, o projeto vai usar também ferramentas analíticas para avaliar o desempenho dos conteúdos a serem verificados. O Pedro Burgos vai tratar disso no módulo 2. E o Comprova também vai usar ferramentas de verificação, capazes de rastrear a autoria e a existência da manipulação do conteúdo em questão. A Bárbara Libório vai tratar disso no módulo 3. E, finalmente, o Comprova vai usar ferramentas de geolocalização, que você vai aprender com o Fábio Guzmão no módulo 4. O projeto é uma iniciativa colaborativa inédita no jornalismo brasileiro, que visa zelar pela integridade do debate público. E você encontra mais informações no site do projeto, www.projetocomprova.com.br. E agora chegamos ao último vídeo do módulo 1. Nós vamos tratar de diferentes tipos de desinformação.
Em 2017, Claire Wardle construiu uma matriz para descrever 7 tipos diferentes de desinformação digital, que ela chama de ecossistema. Ao traduzir o diagrama para o português, percebi que havia necessidade de dar ao menos um exemplo para cada um deles. É o que nós vamos fazer agora, neste gráfico. O primeiro tipo de desinformação identificado por Wardle é a falsa conexão. Ela acontece quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo do que vem a seguir, depois do clique. Um bom exemplo disso são sites de empresas financeiras, como esse aqui americano. A legenda com a foto do Donald Trump vende a ideia de que ele tem um conselho genial para quem precisa pagar a hipoteca. Mas quando você clica na figura dele, você vai para um cadastro a ser preenchido pelo usuário. A ideia aqui era fisgar o freguês de forma enganadora. O segundo caso é o falso contexto. Ele acontece quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação falsa. É o caso, por exemplo, desta foto do juiz Sérgio Moro, retratado durante uma audiência pública no Congresso Nacional. Mas a foto foi usada depois para produzir um post falso, que dizia que Moro estava deprimido depois de ter condenado o ex-presidente Lula. Não importa a nossa opinião pessoal sobre Lula ou Moro, o fato é que a foto não retrata o Moro deprimido. Passando para o terceiro caso, é a manipulação de contexto. Ela acontece quando a informação ou imagem genuína é manipulada para enganar. Esse vídeo aqui, que está no YouTube, mostra o ex-presidente Barack Obama atacando o presidente Donald Trump e seu secretário de habitação, Ben Carson. Acontece que tanto o rosto do Obama quanto a sua voz foram manipuladas. Vale a pena assistir esse exemplo do que é chamado de deepfake. Passando então para o quarto tipo de desinformação, é a sátira ou a paródia. Convenhamos que ambas são indispensáveis numa democracia, mas acontece que no meio digital, as piadas hilárias que sites como o Piauí Herald ou o Sensacionalista fazem com os políticos, elas podem vir a confundir os incautos, que navegam apressados em suas timelines. Passando então para o quinto tipo de desinformação, é o conteúdo enganoso. O que é isso? Como diz o nome, é o uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou indivíduo. O exemplo aqui é um post perverso que tenta convencer o público que a vacina da gripe pode matar. Na verdade, a vacina da gripe protege contra a doença. E nosso sexto e penúltimo caso é o conteúdo impostor. Nele, fontes genuínas são imitadas. Se você prestar atenção ao logotipo desse site, verá que essa tal de Folha Brasil está tentando se passar pelo jornal Folha de São Paulo. E, por fim, em sétimo e último lugar, vem o conteúdo fabricado, completamente falso, criado para ludibriar e prejudicar. Nosso exemplo vem da Macedônia, onde, para ganhar dinheiro, jovens do site WTOE 5 News inventaram a história de que o Papa Francisco teria declarado apoio ao então candidato à presidência Donald Trump. Isso nunca aconteceu, mas o post viralizou durante a campanha americana de 2016, distorcendo o debate público por lá. Bem, os vídeos do módulo 1 terminam aqui, mas você tem adiante a lista de leituras e os questionários. E a gente se vê em breve nos Hangouts. Até lá! Olá pessoal, meu nome é Pedro Burgos, eu sou jornalista especializado em tecnologia e mais recentemente também programador. Nos últimos anos eu tenho trabalhado construindo ferramentas de monitoramento e checagem para sites como o Projeto Comprova, a agência de fact-checking aos fatos, além dos meus próprios projetos. Meu trabalho aqui é usar a tecnologia para tentar entender melhor o processo de desinformação, acompanhando a minha movimentação nas redes sociais e sites considerados suspeitos. No primeiro módulo, a Ângela falou sobre todo o espectro e a categorização da desinformação na internet. Minha parte aqui é começar a apresentar as ferramentas que a gente tem à disposição para justamente checar e de alguma forma diminuir a propagação das campanhas de desinformação. A Bárbara e o Fábio também vão falar mais detalhadamente de algumas das ferramentas que a gente tem, dos sites, os plugins e as técnicas para fazer tudo isso, mas antes eu quero começar falando das nossas ferramentas mentais. Primeiro, quando você vê uma notícia suspeita, você tem que pensar, é bom demais para ser verdade? Bom, claro, no sentido jornalístico, é algo muito incrível que você não viu em lugar algum, sempre bom desconfiar. Segunda dica,
A notícia é interessante porque confirma o seu viés. Será que pelo fato de você ter simpatia por um determinado político, uma ideologia, a notícia faz mais sentido? Será que isso não está afetando a sua capacidade de avaliar uma notícia suspeita? E por último, será que não dá para esperar um pouco? A gente acha que tudo é muito rápido na internet, e nós jornalistas temos aquela obsessão pelo furo e a exclusividade. Mas pare e pense, o que você está arriscando ao compartilhar uma informação sem todo o processo de checagem? Será que não dá para esperar um pouquinho? Em outras palavras, é sempre bom um bocado de bom senso nessa selva que é a internet. Mas vamos logo para a aula, que eu vou falar sobre checagem e validação de fontes. Olá pessoal, nesse módulo a gente vai falar sobre verificação de origem. A gente vai tentar desvendar como que a informação chega na gente para entender exatamente o que tem por trás dela, quais essas coisas são suspeitas e como a gente pode definir se a informação é verdadeira, se é falsa. E talvez vocês já tenham visto um cartoon famoso que a New York fez em 93, bem no início da internet, dizendo que na internet qualquer um pode ser um cachorro. Era uma piada, mas a ideia era justamente dizer que qualquer pessoa pode se passar por qualquer pessoa e qualquer informação, por conseguinte, pode se passar por verdadeira, né? E a gente convive muito com isso, pelo fato de que até hoje a gente não sabe exatamente o que a gente está consumindo quando a gente consome informação na internet. Tem um livro que eu gosto bastante que chama Information Diet, né, que é a dieta da informação, que o autor ele fala que a gente deveria ter na internet ou na informação que a gente consome os mesmos dados nutricionais que a gente tem quando a gente consome uma comida. A gente sabe o conteúdo, né, o gasto, a quantidade de calorias, a quantidade de proteínas, a quantidade de gordura, e ele brinca que a gente deveria ter um aviso lá em cada link que a gente entra, o quanto daquilo é anedota, o quanto daquilo é opinião, né, o quanto daquilo é viés, o quanto tem dados, enfim, eu acho que a gente não tem essas informações prontas na nossa cara, mas o que a gente vai tentar fazer aqui é construir esse rótulo por a gente mesmo através de alguns mecanismos que podem ser ferramentas que você tem no seu navegador, sites que te ajudam, mas eu vou passar mais os mecanismos mentais, algumas lógicas que você tem que seguir para não cair em notícia falsa e ajudar as pessoas a desvendarem o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá? Antes de começar, eu queria só dizer que é muito fácil e é cada vez mais fácil produzir notícia falsa que parece com verdadeira. Existem sites até, tem um que chama Prank Me Not, que ele te ajuda a construir tweets falsos para as pessoas acharem que aquele screenshot que você tirou é verdadeiro. Então você tome cuidado, que é da mesma forma que as pessoas estão em várias indústrias, as pessoas tentam desenvolver uma vacina e alguém já está correndo com uma doença mais complexa, é o que a gente está fazendo aqui. Então algumas soluções que a gente vai mostrar funcionam agora, mas você tem que saber que as pessoas que querem enganar são umas maliciosas, elas sempre estão tentando novas técnicas, mas vamos lá. A gente vai falar sobre as formas que a gente tem, as lógicas para depurar a informação. A primeira é a gente entender qual que é a verdadeira alegação. Essa é uma tradução meio ruim de claim, mas é importante a gente entender o que a informação que se apresenta para a gente está querendo dizer. A segunda, a gente tem que entender onde que a informação, eu coloco entre aspas, porque a informação é algo que está apresentado para a gente como uma informação verdadeira, mas é um conjunto de dados e frases, etc. Onde que ela começou a circular é importante a gente saber. A terceira é quando essa informação apareceu pela primeira vez e como ela mudou ao longo do tempo. A gente sabe que as notícias acontecem muito no telefone sem fio na internet e a gente vai aprender a desvendar esse caminho. E por último, quem foi o responsável por influenciar e impulsionar essas notícias? É muito interessante, é importante quando você está querendo descobrir se uma notícia é verdadeira ou não, se você associar isso às pessoas que ajudaram a impulsionar essa notícia, a compartilhar essa informação, porque elas têm interesses próprios, né? Então é sempre bom tomar cuidado com a agenda. Então, vamos lá pela primeira parte, qual é a verdadeira alegação de uma informação? Bom, alegação, essa é uma tradução, como eu falei, uma tradução meio ruim do termo em inglês claim. Alegação é aquilo que se alega, é um negócio que se apresenta como argumento.
Quando você vê uma notícia, quando você vê alguma coisa, um link, alguma coisa que alguém compartilhou, uma manchete, você tem que sempre pensar como jornalista, né? Independentemente de ser uma foto, ser um link, ser um meme, um vídeo, você tenta pensar qual que é o lead, né? Em outras palavras, qual que é a melhor ou a pior versão daquele fato. Então você lê uma notícia, um punhado de informações, e você tenta responder aquelas questões de o que, quando, como, onde, e tentar tirar um pouco dos excessos, né? Tenta separar o que é fato e opinião. Então você isola todas essas variáveis e joga no Google. Então, por exemplo, eu vi essa notícia recentemente, urgente, Carmen Lúcia recorre a medicamento. É uma notícia bombástica que eu vi em alguns sites. A ideia é mostrar justamente que a presidente do Supremo está com um problema de saúde grave, né, com essa foto e com esse urgente em caps lock. É isso que está tentando ser passado, e você vê pela maneira com que ela é compartilhada que essa é a intenção de alertar as pessoas a um perigo iminente, ao risco de morte da nossa presidente do Supremo. Então, como que a gente desvenda isso, pega isso e transforma numa busca que vai ajudar a gente a desvendar essa notícia? A gente vai, como eu falei, a gente vai para o Google e a gente tem várias maneiras de fazer essa busca. Você pode buscar simplesmente pela manchete que a gente acabou de ver. Carmen Lúcia, ela diz que está com problema de saúde. Então, se a gente buscar o medicamento, né, que foi a manchete. Se a gente buscar Carmen Lúcia medicamentos, a gente vai ver notícias antigas dizendo que a Carmen Lúcia impediu medicamentos mais baratos, e não é exatamente isso. Se a gente for buscar por Carmen Lúcia saúde, também é uma questão de resolução da ANS e tal, então não é exatamente isso que a gente está buscando. Então, como eu falei, a gente tem que voltar e tentar exprimir o que pode ser, o que está por trás desse lead. Então, Carmen Lúcia tem problemas de saúde, ou ela está tomando um remédio. Então a gente vai tentar fazer uma outra busca. Carmen Lúcia tomando remédio. De novo a gente tem, mas aí já tem pressão e magreza. Carmen Lúcia recorre a medicamento, que já é de um outro site. E aí você vê a fonte aqui, revista Cláudia, que foi de onde veio essa informação. Então, Carmen Lúcia, remédio, revista Cláudia. E aí a gente chega à informação, à fonte original, que é justamente a ministra falando que ela está tomando biotônico Fontoura, né, porque ela está muito magra e que ela precisa, né, suportar, para ela continuar, né, pessoa de mais idade, precisa suportar a pressão do cargo, mas ela falou simplesmente que está tomando biotônico Fontoura. Mas como eu falei, se você fizer buscas simplesmente por palavras-chave, talvez você nem encontre a origem dessa informação. Então é sempre bom você tentar extrair o que eles estão querendo dizer com aquela informação, para começar a fazer as buscas a partir de palavras-chave específicas. Segunda coisa que eu queria abordar é que é importante a gente saber onde que a informação começou a circular. A gente viu que aquela notícia não notícia da Carmen Lúcia começou a circular em páginas do Facebook e páginas um pouco suspeitas também, sites estranhos da internet. É importante a gente ver qual é o site que está divulgando isso, que ajuda a gente a julgar quão possível de ser verdadeira informação. É claro que veículos de imprensa profissionais não estão isentos de poder errar, e isso acontece também, mas a gente sabe que esses sites estranhos, que são apócrifos, né, não tem o nome de quem faz, eles são muito mais fáceis de você ver maluquice. Tem essa brincadeira de que as pessoas, quando veem na internet, deve ser verdade, né? Eu vejo essa montagem que ficou famosa, né, do tubarão com o cavalo aqui, mas se eu entrar no grupo de família, eu acho que isso é razoavelmente verdade. Tem gente que fala segundo a internet, eu já vi isso ser falado. Mas quando a pessoa fala segundo a internet e ela aponta um link, e esse link vai para uma página suspeita, como aquela que divulgou a informação, né, da Carmen Lúcia
eu vou dar dois exemplos aqui de páginas que divulgam esse tipo de informação. Inclusive, eu encontrei a mesma notícia da ministra lá, que é o Folha Política e esse Política na Rede. Sites assim têm sido cada vez mais comuns, e especialmente no ano eleitoral você pode esperar encontrar mais deles. E esses sites eles têm vários elementos que nos ajudam a montar, a ver como eles são sites suspeitos. Eu vou elencar alguns deles. Faltam links ou atribuições de fonte. Você lê uma reportagem e ela não tem em lugar nenhum link para uma outra reportagem anterior ou para um veículo, para a fonte da notícia, enfim. Há muito pouca informação de onde veio aquilo que eles estão querendo mostrar. Tem muito mais publicidade que o comum. Eu vou entrar numa página dessa que vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, todos esses sinais. Essas páginas, como elas vivem de tráfego, né, elas precisam mostrar, atrair muita gente, elas acabam colocando muita publicidade em todos os lugares para maximizar o lucro. O projeto gráfico é pouco profissional, e aí, se você prestar atenção no próprio site, nesses dois sites que eu mostrei, são literalmente o mesmo projeto gráfico, você acha ele disponível aí de graça no WordPress. Tem montagens toscas, muito comum, né, para você fazer essa questão do sensacionalismo, você usar mais de uma foto para tentar dar uma dramaticidade ao evento. As manchetes, obviamente, são muito escandalosas e eles têm um uso indiscriminado do caps lock, justamente com esse urgente ou o Brasil precisa saber, essas coisas que ajudam a gente a desconfiar de um site. E importante também, além das coisas que são claramente visíveis, como essas que eu listei, se você entrar no próprio endereço do site, muitos desses sites têm domínios que não são .com ou .com.br. Sites que têm .net, .org, .tv, eles são mais... é mais fácil de um site desse ser suspeito pelo mero fato de que esses domínios são mais baratos. As pessoas criam um site qualquer e colocam ali e às vezes tentam juntar um nome mais ou menos profissional e colocar um .org ou .net para fazer as pessoas imaginarem que aquilo é um site verídico. Uma ferramenta que eu gosto bastante é um atalho, na verdade, uma extensão do Chrome que chama Wayback Machine. Ele é uma extensão que é ligada ao arquivo da internet, o Internet Archive, que ele tem uma série de funcionalidades, vou mostrar duas e queria mostrar uma primeiro. O endereço para você instalar está aqui. E um negócio legal que você pode fazer com o Wayback Machine é você descobrir como que quem são os donos de um site, né? Então, por exemplo, Folha Política, que eu digitei errado aqui o endereço, folhapolitica.org. Se você entrar na página, você pode ver aqui, clicando, quando você instala a extensão do Chrome, ele vai aparecer aqui no canto superior direito da tela. Você pode ver alguns detalhes sobre de onde é o site, quem é o dono, etc. Então você vai lá, aperta Ruiz, ou seja, quem é, e ele vai ter uma série de informações aqui sobre possivelmente quem é o dono do domínio, em qual e-mail está cadastrado. Muitas vezes você vai ver esses Public Domain Registry, que é um site que permite você criar um domínio de maneira razoavelmente anônima, e é muito comum, mas você pode, mesmo que seja um site anônimo, você pode estabelecer padrões, né? Então, tanto esse folhapolitica.org quanto o Política na Rede, eles têm o mesmo domínio que é difícil de encontrar, é uma coisa no exterior, são essas coisas um pouco suspeitas, assim, e é sempre bom você ter esse olho aberto para quem está por trás do site. Claro que pode ser uma pessoa normal, sem malícia nem nada, mas vale para você ter uma ideia de quais interesses estão por trás. Então, essa é a primeira dica. Instale o Wayback Machine e procure o ruíz dos sites que você entrar, que te ajudam a entender quem está por trás profissionalmente, quem é o dono do site, quem colocou ele no ar. Então essa é a primeira dica, instale o Wayback Machine, o plugin, né, a extensão do Chrome, que vai te ajudar a entender
quem que está por trás do site, quem criou, quem é dono, quem colocou no ar e quem tem interesse em manter essas informações em circulação. Terceira parte é entender quando que a informação apareceu e como ela mudou ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma matéria que eu vi recentemente, uma delação bomba. Lulinha embolsou 317 milhões de reais. Essa matéria eu vi numa página Por um Brasil Melhor, ela teve 812 compartilhamentos, foi compartilhada no final de julho, mas na verdade essa informação está rolando por aí há um tempo na internet, seja por meme, por site, por página no Facebook, por corrente de WhatsApp, e a gente vai tentar entender de onde veio isso. Então, de novo, a gente volta para o Google e lembrando, como eu falei, você tenta destilar a informação nos seus componentes principais. Então, no caso aqui, a gente está falando do Lulinha e a gente está falando de 317 milhões de reais. De onde veio essa informação? E você vai ver que as primeiras informações que eu acho com esse tanto de dinheiro, com esse montante e o nome do Lulinha, são vídeos, canal do Conservador, Defesa Brasileira, essa Folha Política, Jus Brasil, que também são sites, por aquela nossa categorização, meio suspeitos. Então, vamos tentar outra forma. Então, Lulinha, Game Corp, que estava lá naquela notícia que eu passei, e a gente vê milhões. Aí a gente já tem uma outra lista de notícias. A gente tem a Wikipedia, que a gente pode usar sempre como ponto de partida, nunca como ponto final. A Wikipedia é importante para você começar algumas investigações. E você tem essa matéria aqui da Folha de São Paulo, que diz que o filho recebeu 103 milhões, que já é uma quantia grande, mas é uma quantia diferente. E a gente continua aqui e tem um outro site, um antagonista, que dá essa cifra de 317 milhões, que é o que a gente estava discutindo, que a gente viu naquele outro link. Então, como que saiu de 317 milhões para 103 milhões? Uma coisa interessante, a gente vê a data aqui. Essa matéria é de novembro de 2016, essa é de janeiro de 2017, alguns meses depois. E se você for ler aqui, o laudo obtido pelo antagonista revela, então era uma coisa preliminar, era uma investigação preliminar, e a Folha de São Paulo deu depois a notícia com valores ajustados e com uma série de asteriscos aí, né, que esse dinheiro na empresa, né, na verdade não é o Lulinha, a empresa que ele era um dos sócios, enfim. E aí você pode ver a reportagem. E o negócio interessante na reportagem é que tem um erramos aqui na matéria, e isso acontece bastante nessas notícias falsas. Elas pegam ou as primeiras versões, ou uma versão não corrigida, e elas usam essa informação para sempre, né? O jornalismo profissional, a boa prática do jornalismo, ela pede para que a gente faça erratas, né? E às vezes outros sites não têm essa política. Então, uma maneira da gente descobrir se um conteúdo que a gente está lendo teve uma outra versão ou não, é recorrer novamente a esse Wayback Machine aqui que eu instalei. Você pode ver aqui, você pode salvar a página, ou seja, se você acha que essa página vai sofrer alterações, se é uma notícia recente, você pode salvar para usar como prova depois de que aquilo era efetivamente você viu na internet. Você pode escolher uma versão recente dessa página ou a primeira versão. Então essa notícia, antes dela ser modificada, ela teve uma primeira versão, que é essa versão que foi popularizada pelas pessoas possivelmente. E a gente pode verificar, às vezes demora, porque ele vai carregar uma quantidade irreal de cópias da página. Se você entrar no Wayback Machine, às vezes você vai encontrar mais de 15 cópias de uma mesma página. E aqui você vai ver que existe uma matéria pré-alteração, né? Eles tinham informações que eles mudaram. Essa página foi capturada 15 vezes e você pode ver como que a reportagem foi mudando ao longo do tempo, né? Sendo informações acrescidas e erratas acontecendo, informações corrigidas. E você tem uma maneira de ver isso. Às vezes, quando os veículos não deixam isso de maneira transparente, o que foi modificado, você pode usar esse plugin para ter alguma ideia de como que essa informação mudou.
A última coisa que eu queria falar, que ela está ligada a quase todas as outras que eu expliquei, é a gente investigar sempre, quando está tentando verificar se uma reportagem, uma informação é verdadeira ou não, quem foi o responsável por influenciar e impulsionar essas notícias. Vocês devem se lembrar, esse é um dos casos mais famosos no combate às notícias falsas. Uma postagem que saiu no Ceticismo Político, diz que a desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é cadáver comum. Um negócio bastante agressivo, grave, né, sobre a vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada. E, na verdade, você tem que, de novo, destrinchar essas informações, né? Se você procurar por essa frase, você vai encontrar uma reportagem de um veículo sério, a Folha de São Paulo, uma coluna da Mônica Bergamo, que relatou que uma desembargadora tinha avisado isso. Uma coisa é você dizer que uma desembargadora falou uma coisa, outra coisa é você usar esse dado como verdade, usar essa opinião como verdade. Né? E existe também um negócio muito comum em notícias falsas, né? Que é esse apelo à autoridade, que a pessoa fala, desembargadora disse, logo é provavelmente verdade. Então, teve essa notícia viralizou, e se você entrar no site aqui do Ceticismo Político, você pode ver que a notícia teve mais de 200 mil acessos, é uma quantidade absurda. Agora, como que um blog relativamente desconhecido, quer dizer, ele é conhecido em para uma certa parcela da população, mas ele teve uma audiência incrível, né? Uma audiência que nem veículos grandes conseguem às vezes. Como que isso aconteceu e como que essa notícia falsa, teve pernas tão longas? Uma maneira da gente descobrir isso é instalar uma extensão chamada CrowdTangle. Depois você vai lá e copia esse endereço, que ela permite você ver como que a página que você está vendo viralizou na internet através das redes sociais. Vou pegar o exemplo da própria página do Ceticismo Político. Então, estou aqui na página do Ceticismo Político, que tem essa notícia aqui. E se eu clicar aqui nessa extensão do CrowdTangle que eu acabei de instalar, ele vai ler as interações no Facebook e os top referrals, né? Quais as pessoas que linkaram para essa página. Você vê que ele dá esse dado aqui, foram 363 mil compartilhamentos, 50 mil compartilhamentos, 360 mil interações, um monte de gente que curtiu, né, essa coisa absurda, 77 mil comentários, enfim, uma matéria com muito engajamento. Isso é muito comum com notícias falsas, tem muito engajamento. E aí você consegue ver uma lista das páginas, né, inclusive aqui, né, tem um presidenciável, que compartilharam essa informação. Aí você pode, clicando aqui, você pode ir direto nos posts originais dessas páginas que compartilharam essa notícia. Então é uma maneira de você ver como que essa notícia foi compartilhada, que te ajuda a entender qual que era o viés das pessoas que estavam compartilhando, ou se elas compartilhavam dizendo, aumentando a mentira, ou de alguma forma exagerando a informação. Essa é uma maneira bem interessante, porque muitas vezes o que acontece é que é uma notícia verdadeira, se você vai, o corpo da matéria é verdadeiro, mas você tem uma manchete sensacionalista e compartilhamentos ainda mais sensacionalistas, o que você acaba vendo é uma mentira sendo construída. Mas eu acho importante dizer que com todas essas ferramentas que a gente está falando aqui no curso, com essas algumas dicas que eu dei, com dicas que os colegas deram, que vão dar mais para frente nas próximas semanas, é possível desbancar isso. A FGV fez um estudo, né, mostrando que a checagem do site Aos Fatos sobre essa informação, né, falaciosa sobre a Marielle, ele acabou sendo mais popular do que a notícia falsa, e ao longo do tempo, durante um dia, você pode ver a notícia verdadeira, o debunking, né, a checagem, subindo em audiência e a notícia falsa caindo, sumindo do radar. Então, esse foi um exemplo nítido, é um exemplo raro, mas um exemplo interessante para lembrar que há esperança. Assim, se você tiver essas dicas em mente, se você ler as coisas com certo ceticismo, com uma certa disciplina mental,
é possível não só desbancar as notícias falsas, ler de maneira mais crítica, mas ajudar as pessoas a se informarem melhor. É isso. Obrigado, gente.